Olá, hoje vou resolver a ficha de preparação para a prova final do nono ano. A primeira pergunta diz: na tabela apresentam-se os dados relativos ao número de cidadãos estrangeiros que adquiriram nacionalidade portuguesa de 2019 a 2023. E então, durante estes 5 anos, temos 2019 21.099, depois 2020 32.147, 2021 24.516, 2022 20.844, 2023 16.985 e pedem-nos a mediana deste conjunto de dados. Então, para encontrarmos a mediana, primeiro temos que escrever por ordem crescente estes dados e ia ficar o 16.985, depois íamos ter 20.844, depois 21.099, depois o 24.516 e por último 32.147. Agora, para encontrarmos a mediana, como temos 5 dados, vamos ver qual é o valor que está no meio. Para descobrirmos o valor que está no meio, podemos cortar o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo e ia sobrar o 21.099. Se tivéssemos um número par de dados, aquilo que iríamos fazer, imaginem que vou só criar estes dados, por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Se fizerem a mesma coisa para ver, os números ficam no meio, o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, e desta vez sobram 2 valores centrais. Então a mediana neste caso vai ser fazer a média de os 2 valores que ficam no meio. Portanto, 6 mais 8 a dividir por 2, e aqui já ia dar 14 a dividir por 2, já ia dar 7. Ok, então aqui, muito simples aqui, a mediana. É só ver o valor que está no meio e então dava 21.099. A segunda questão é bastante parecida, também vamos ter um número impar de dados e resolviam da mesma maneira que esta anterior. A 3 diz: assinala com X a opção que representa um número irracional. Então aqui os números irracionais vai ser o π e algumas raízes. Vejamos, por exemplo, aqui a raiz 9. A raiz 9 é 3. E a raiz de 25 é 5. O 2 sétimos aqui não é π, nem é umas raízes, então não pode ser um irracional. E a única aqui que vai ser um número irracional, uma dízima infinita não periódica, vai ser a raiz 3. O 5 diz: considera os intervalos números reais, a de 4 a mais infinito e b de menos 2 a 6. Assinala com cruz a opção que representa a união dos dois intervalos. Então podemos começar aqui por representar os intervalos na reta numérica. O primeiro intervalo, o a, vai de 4 a mais infinito. Portanto, deixem-me só marcar. Aqui temos o mais infinito, aqui o menos infinito. De 4 a mais infinito, então era esta a representação. E aqui, como está intervalo fechado, vamos ter que pintar aqui esta bola. Depois o intervalo b começa em menos 2 e acaba em 6. Então vai, por exemplo, daqui até 6. Até aqui. Isto é só um esboço. E então isto ia de menos 2 a 6 e até aqui. Como o intervalo aqui em B, vejam que é aberto, então vamos ter bola aberta. Agora, quando vocês têm aqui a união, estamos interessados em tudo. Tudo então vai começar em menos 2 e vai até mais infinito. Menos 2 aberto a mais infinito, então é esta opção. Faz de conta que aqui pediam uma linha B, pedia A interseção com B.
Aqui a interseção vai ser o que é comum. O que é comum, ou seja, onde é que os dois intervalos aparecem ao mesmo tempo aqui na reta. Eles vão estar ao mesmo tempo. Se fosse A interseção com B, era começar aqui em 4 fechado a 6 aberto. Então aqui seria o intervalo 4 a 6. Sete diz: um pacote de repousados contém 12 repousados de morango, 10 de laranja e 8 de mentol. 7.1. Tirando ao acaso um repoussado, qual é a probabilidade deste ser de laranja? Aqui comecem por ver qual é que é o número de resultados possíveis. E depois temos que ver também o número de resultados favoráveis. O número de resultados possíveis vai ser o total. Ao todo vamos ter quantos? Vamos ter 12 mais 10 mais 8. Esse é o número de resultados possíveis. Isto ia dar 30. O número de resultados favoráveis. Portanto, é aquilo que nos estão a pedir. Estão-nos a pedir a probabilidade de ser laranja. Então é o número de resultados de laranja. Vão ser 10. A probabilidade, então, de ser laranja tem que ter o número maior aqui em baixo e em cima íamos ter o número de resultados favoráveis. 10 em 30 podem ainda reduzir e então isto vai dar 1/3. 7.2. Tirando ao acaso um repoussado, qual é a probabilidade deste ser de laranja ou de mentol? Aqui, reparem aqui na palavra o ou de mentol, é porque nós vamos ter que juntar o número de repousados de laranja com o número de repousados de mentol. O número de resultados possíveis continua a ser o mesmo, não vai mudar. O número de resultados favoráveis. Laranja temos 10. E quantos é que temos de mentol? Temos 8. Então vamos ter 18. Pelo que a probabilidade de ser laranja ou ser mentol vai ser 18 sobre 30. São divisíveis por 6. Então, reduzindo, vamos ter 3 quintos. 3 quintos. Portanto, aqui vai ser a opção de resposta 3 quintos. O 8 diz: assinala com uma cruz a opção que apresenta um polinómio equivalente a esta expressão que temos aqui. Bem, aqui o truque, quando vocês têm o quadrado de alguma coisa, têm simplesmente a ver o resultado disto como 3 parcelas. Isto vai ter que ter 3 parcelas. O que já podemos excluir aqui é esta opção, x ao quadrado mais 4, porque só tem 2 parcelas, o x ao quadrado e o 4, e o x ao quadrado menos 4 também só tem 2 parcelas. Ok, agora como é que vemos se é x ao quadrado menos 4x mais 4 ou x ao quadrado mais 4x mais 4? É pelo sinal do meio. Vocês aqui têm mais. Então, por essa razão, vamos escolher o x ao quadrado mais 4x mais 4. Ok, então quando tem o quadrado de alguma coisa, o resultado tem que ter 3 parcelas e depois o primeiro sinal tem que coincidir com o sinal do meio. Muito bem. A 9 diz: assinala com uma cruz a opção que apresenta um polinómio equivalente à expressão. E agora tem aqui um produto destes dois fatores. Aqui, lembrem, há um caso notável que é A menos B vezes A mais B. Este caso notável é conhecido pela diferença de quadrados. Então o resultado disto vai ter que ter algo como algo como aqui, estas duas que vocês viam aqui. Então este tem 3 parcelas. 1, 2, 3. Não pode ser este. Tem que ter mesmo 2. Também não pode ser o primeiro, porque tem pela mesma razão. Depois, o único que tem menos e que tem estas duas é o x ao quadrado menos 16. Então seria esta aqui a opção de resposta.
10. Uma companhia de bailado tem 54 bailarinos de vários. Os bailarinos distribuem-se por país de origem e por género, de acordo com a tabela. E aqui temos as várias nacionalidades em coluna e depois em linha. Temos aqui o género feminino e o género masculino. 10.1. Escolhendo um dos bailarinos ao acaso, qual é a probabilidade dele ser francês? O número de resultados possíveis. Vejam que não precisam estar a somar todos os dados da tabela, porque já têm aqui a informação que, ao todo, existem 54 bailarinos. O número de resultados favoráveis. Estamos interessados em que os bailarinos sejam franceses. Então, temos que ir aqui à nacionalidade, aqui à França, e vamos ter que somar estes dois. Portanto, 1 mais 5, aqui vai dar 6. E então, há 6 franceses. Então, podemos agora calcular a probabilidade. A probabilidade de ser francês é 6 sobre 54. Deviam ainda dividir aqui por 6, dividir por 6, e ia dar 1/9. É a segunda opção. Escolhendo um dos bailarinos da companhia ao caso, qual é a probabilidade dele ser do género feminino? O número de resultados possíveis é o mesmo, 54. O número de resultados favoráveis. Ser do género feminino, temos que ver na segunda linha, na primeira linha. Então temos que somar 12, mais 8, mais 1, mais 6, mais 0, mais 1. Então 12, mais 8, mais 1, mais 6, mais 0, mais 1. 12 mais 8, 20, 21, mais 6, 27, mais 1, 28. Probabilidade de ser feminino vai ser igual a 28 em 54. Podem aqui dividir por vamos começar por 2. Por 2. Os dois são pares, são divisíveis por 2, fica então 14 sobre 27, que é a última opção. 10.3. Escolhendo um dos bailarinos da companhia ao acaso, qual é a probabilidade dele ser do género masculino e ser de Inglaterra? Aqui o I vai-vos obrigar a cruzar na tabela. Pronto, aqui já sabem que o número de resultados possíveis é o mesmo. A única coisa que vai mudar é o número de resultados favoráveis. Como nos dizem que é ser masculino, deixem-me só corrigir aqui. Então masculino vai ter que estar nesta linha e ser de Inglaterra vai ter que estar aqui. Masculino e Inglaterra, eles vão se cruzar aqui. Então os casos favoráveis vai ser 3. A probabilidade de ser masculino e de Inglaterra é 3 em 54. Dividindo por 3 vai dar 1 sobre 18. Então é a segunda opção. A questão 11. Assinala com uma cruz a opção que apresenta o conjunto de solução da equação x² menos 9. Então quando vocês têm uma equação em que aparece só aqui uma vez o x, uma equação do segundo grau que aparece só uma vez o x, vão ter automaticamente duas soluções. A solução negativa e a solução positiva. Portanto, vão ter uma solução negativa e uma solução positiva.
E se formos aqui às opções de escolha múltipla, a primeira não podia ser, porque só tem uma solução. A segunda, já vamos ver a segunda, também não podia ser a terceira, porque tem só uma solução. Agora, entre a segunda e a quarta, se escolhem a quarta porque é a única que tem negativa e positiva. Reparem que deu menos 3,3. E de onde é que veio este menos 3,3? É que ao terem a solução negativa, x igual a menos alguma coisa, essa coisa vai ser a raiz quadrada aqui deste número. Tenho aqui a raiz 9. Então, tenho aqui o 9. Então vou fazer a raiz 9. E esta solução vai dar menos 3. A solução positiva vai ser, portanto, mais, o mesmo não ter nada, mas podemos, portanto, mais, raiz de 9, que é 3. Então, menos 3, 3. Agora aqui, pedem-nos o conjunto de solução de uma equação do segundo grau em que o x aparece duas vezes. Aqui e está aqui. Aqui as soluções vão ser duas novamente, mas uma delas obrigatoriamente tem que ser o zero. E a outra vai ser o número que está encostado ao x, mas com o sinal contrário. Não tenho aqui o 7 encostado ao x, mais 7. Então a solução vai ser o simétrico desse número. O simétrico de 7 é menos 7. O único que satisfaz é a segunda opção, menos 7, 0. A 13. Então a 13 estão-nos a dar uma inequação e pedem para resolvermos e no fim apresentarmos o conjunto de solução. Temos então a inequação 3x menos 2 maior ou igual a 5x mais 3. Então a primeira coisa é colocarmos as letras juntas e os números juntos. Para isso o 5x vai trocar e o menos 2 vai trocar de membro. Fica então 3x, troca de membro, aqui está sinal mais, vai passar a menos. 3x menos 5x, maior ou igual. O 3 já estava no segundo membro, agora o 2 estava a subtrair, vai passar a somar. Portanto, menos 2 vai passar a mais 2. Simplificando, 3x menos 5x dá menos 2x, 3 mais 2 dá 5. Agora reparem, no próximo tenho aqui menos 2. E então, no próximo passo, vou ter obrigatoriamente que inverter a desigualdade. Porque o número está encostado ao x é negativo. E então aqui inverte. Isolando o x. X menor ou igual a 5 sobre menos 2. Isto é o mesmo que termos x menor ou igual a menos 5 meios. Então lembrem-se só, quando tem o número encostado ao x negativo, tem que inverter a desigualdade. Isto é equivalente, 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 equivalente. Representando na reta esta desigualdade, temos aqui o menos 5 meios, aqui é menos infinito, aqui mais infinito, e reparem que isto aqui pode ser visto como uma seta. Aqui é como se tivéssemos uma seta a apontar para a esquerda. Portanto, uma seta a apontar para a esquerda. Então vamos ter que desenhar isto desta maneira. Como é x menor ou igual, incluímos o menos 5 meios. Então o conjunto de solução é o intervalo que vai de menos infinito a menos 5 meios. Certo? E fechado. Aqui, 15. A Quercus, Associação Nacional de Conservação da Natureza, atribui anualmente a classificação de qualidade de ouro às praias cujas águas apresentem melhor qualidade. Na figura seguinte está representado um diagrama de extremos e quartis, relativo ao número de praias classificadas com qualidade de ouro de 2011 a 2018. Assinala com uma cruz a opção que apresenta a amplitude interquartis.
Então, para vocês calcularem a amplitude interquartis, têm que fazer o quartilo 3 menos o quartilo 1. E no diagrama, observando o diagrama, veem logo qual é que é o número que corresponde ao quartilo 3 e ao quartilo 1. Porque aqui vocês vão ter aqui que este é o mínimo, este é o quartilo 1, este é o quartilo 2, este é o quartilo 3, este é o máximo. Este aqui vai ser o máximo. Então, nos extremos tem o mínimo e o máximo, e depois entre os extremos vão ter os quartis. O quartilo 3 menos o quartilo 1 vai ficar 386 menos 303,5. Isto vai dar 82,5. Portanto, 82,5. Aqui era a mesma coisa. Para resolverem o 16, lembrem só que entre o 100 e o 200 vão ter aqui o 150. E era só fazerem o quartilo 1, que neste caso ia estar aqui, e o quartilo 3 ia estar aqui, e faziam a diferença e iam obter depois a resposta 250. O 17 diz assim: figura 1 é uma fotografia de uma caixa de chocolates que o Manuel fez para vender no Arraial. A figura 2 representa um modelo geométrico dessa caixa. O modelo representado na figura 2 é um sólido que pode ser decomposto num prisma quadrangular regular. Portanto, é o prisma A, B, C, D, E, F, G, H. Então, portanto, o sólido que está por baixo. E numa pirâmide quadrangular regular. E, F, G, H, I. Quando nos dizem que a pirâmide quadrangular regular e prisma quadrangular regular, quer dizer que a base vai ter os lados todos iguais. Então aqui vamos ter a base, vai ser um quadrado 12 por 12. E como tem a pirâmide em cima do prisma, também vão ter que aqui vai ser a mesma base, 12 por 12. O que é que sabemos mais? AB, portanto aqui a base mede 12, BF, que é a altura do prisma, mede 19, e J, a altura da pirâmide, mede 6. Portanto, a altura da pirâmide mede 6. (17.1) Determina o volume em centímetros cúbicos do prisma reto de bases quadradas A, B, C, D, F, G, H. Então, comecem por recordar que o volume de um prisma é dado por a área da base vezes a altura. Esta é a fórmula que permite calcular o volume de um prisma. Então, a base já sabemos que é um quadrado cujos lados medem 12. Vamos fazer 12 vezes 12 e acabamos de fazer a área da base, esta área aqui. Agora precisamos da altura do prisma. Mas a altura do prisma é aqui, é esta, é BF, que é 19. Isto ia dar, calculando aqui, íamos ter 12 vezes 12 vezes 19, 2736 centímetros cúbicos. Depois, a 17.2 diz: determina o volume em centímetros cúbicos da pirâmide de base quadrangular EFGHI. Estão então interessados em que calculemos aqui o volume desta pirâmide que está aqui em cima. A fórmula da pirâmide vai ser a área da base vezes a altura, tudo sobre 3. Tudo sobre 3 porquê? Porque temos só uma base. A pirâmide tem só uma base. O cone também tem só uma base. Então tem que dividir por 3 quando é nesses casos. Então, e qual é que vai ser a área da base aqui da nossa pirâmide?
vai ser também aqui este quadrado, que estou aqui a pintar, vai ser aqui este quadrado, que é 12 vezes 12. 12 vezes 12. Ok, e temos a altura, que é 6. A altura, vejam que é aqui o IJ, que é 6 cm. Então aqui é vezes 6. Tudo a dividir por 3. Então isto ia dar 12 vezes 12 vezes 6, dava 864 a dividir por 3. 864 a dividir por 3, 288 centímetros cúbicos. O volume total do sólido. O que vocês têm que fazer agora é somar o volume do prisma com a pirâmide. Então aqui vocês facilmente iam calcular 2736 mais 288 e isto vai dar 3024 4 centímetros cúbicos. 18 diz, na figura está representado um cone. Sabe-se que a altura do cone é 12 cm. Pronto, então é esta altura aqui. É 12 cm. E o raio da sua base é 5. E aqui irão então ter que aqui era 5. Portanto, vou pôr aqui 5. Temos já aqui o esboço ao lado. Ok, aqui o esboço de um triângulo. E pedem-nos determinar o comprimento da geratriz G do cone representado. Já tem aqui a figura ao lado, que é um triângulo retângulo. E lembrem-se que há um teorema que se pode aplicar em triângulos retângulos, que é o famoso teorema de Pitágoras. Então o que é que diz o teorema de Pitágoras? Diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E é isso que nos diz o teorema de Pitágoras, válido para triângulos retângulos. Ok, então neste triângulo retângulo, quem é que faz o papel da hipotenusa? A hipotenusa, sendo o maior lado, é o que se opõe ao maior ângulo. Então vai ser aqui o G. Portanto, a hipotenusa era aqui o G ao quadrado. Cateto 1, cateto 2. Podemos aqui pôr, por exemplo, cateto 1, por exemplo, 12 ao quadrado. E o outro cateto vai ser 5 ao quadrado. Calculando, simplificando, 12 ao quadrado é 144, 5 ao quadrado é 25. E adicionando, isto ia dar 169. Seguidamente, temos que tirar o quadrado daqui. Para isso, vamos fazer a raiz quadrada. Mais ou menos a raiz de 169. Agora vejam aqui uma coisa. A geratriz é um comprimento. É aqui o comprimento, aqui, portanto, de um lado do triângulo. Então tem que ser necessariamente positiva. Pelo que cortamos a solução negativa e vamos ter que a geratriz é igual à raiz de 169, dado que é um comprimento positivo, e portanto a geratriz vai ser igual a 13. Era só isto que tinham que recordar. Recordar que o teorema de Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado igual à soma do quadrado dos catetos. E depois, só por aqui. E depois irem resolvendo aqui tipo esta equação aqui do segundo grau. Aqui, tem que alterar aqui. Então a resposta aqui que tinham que dar, geratriz era 13. Na figura ao lado, o 19 diz, na figura ao lado está representado o triângulo DE... Mãe, olha lá o barulho, mãe. Na figura ao lado está representado o triângulo DEF, retângulo em D. Qual das seguintes igualdades é verdadeira? E agora tem aqui o cosseno beta 15 sobre 8, cosseno beta 8 sobre 15, tangente beta 15 sobre 8, tangente beta 8 sobre 15.
Então aqui vamos recordar a mnemónica só cá toa. E vejam que aqui no triângulo estão a dar-nos o cateto que mede 15, e este é o cateto que está à frente ao ângulo beta, que se opõe a beta, e então é chamado o cateto oposto. E depois também nos dão o outro cateto que mede 8, e esse cateto é chamado adjacente. Destas três, o que relaciona o oposto com o adjacente é o TOA. O T de tangente. Portanto, este TOA e o T é de tangente. Então vamos ter qualquer coisa como a tangente do ângulo beta é igual. Agora tem que ser por esta ordem. É o oposto sobre o adjacente. O oposto é 15 e o cateto adjacente é 8. Pelo que vamos à opção de resposta 15 oitavos. O 19.2 utiliza o teorema de Pitágoras para determinar FE. Não vou perder muito tempo com esta porque fizemos uma parecida anteriormente. Então é o teorema de Pitágoras, que é o quadrado da hipotenusa. Neste caso vai ser FE, o comprimento de FE, é igual à soma do quadrado dos catetos. Isto ia ficar FE ao quadrado 64 mais 225. E depois isto vai dar 9, 8, 289. E agora temos que tirar o quadrado passando à raiz quadrada, mais ou menos a raiz de 289. E vendo aqui na calculadora vai dar 17. FE vai dar 17. É um comprimento, tem que ser positivo. E este é equivalente, aqui é equivalente, aqui implica. E estaria então resolvido o 19.2. 20 diz, o problema 20 diz: num campo de tiro foi lançado um prato segundo um ângulo de amplitude de 32 graus com o Sol. O prato foi atingido depois de ter percorrido 28 metros. Determina a distância do prato ao Sol no instante em que ele foi atingido, ou seja, AC. Isto é o que queremos descobrir, é aquilo que é pedido. Então isto é o que queremos descobrir. Isto lembra-vos alguma coisa? Quando é as equações, aquilo que nós queremos descobrir é o nosso x, por exemplo, da nossa letra. Então, ok, o AC vai ser o nosso x. Novamente, a mnemónica muito válida que nos foi ensinada, só cá à toa. Só cá à toa. Então, qual destas três é que vamos escolher? É a próxima questão. Só cá à toa. Qual destas três razões vai ser escolhida? Temos que ver aquilo que nos é dado na figura. Então é-nos dado aqui portanto aqui o comprimento 28 e também estamos interessados no x. Qual será a razão destas três que relaciona o 28 com o x? Então o 28 é a hipotenusa. Então estamos aqui a dar hipotenusa e estamos interessados em descobrir o cateto oposto. Então hipotenusa, cateto oposto, vai ser o seno. Vamos escrever então seno do ângulo, que neste caso é o ângulo que está aqui, o ângulo 32. Seno do ângulo que mede 32 é igual ao cateto oposto, por esta ordem, primeiro o oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 28. O 28 está aqui em baixo a dividir, passa para o outro membro a multiplicar. Fica 28 vezes seno de 32 igual a x. Agora, indo aqui à calculadora, se fizermos 28 vezes trigonometria, deixa-me pôr aqui o seno, vezes seno, não era este. Vamos fazer primeiro o 30. Só voltar aqui atrás. Ok, vamos fazer aqui o seno
primeiro 32 e agora é que fazemos o seno. Seno 32 vezes 28. E o enunciado diz-nos que é apresentar o resultado final arredondado às unidades. Unidades, então, é 100 casas decimais. Então, às unidades, reparem que temos aqui 14,8. 8 é maior do que 4 e, portanto, temos que passar para a próxima unidade, que seria 5. Fica, então, 15. Então, x arredondado às unidades é 15. Portanto, era isto. Resposta AC, comprimento AC é aproximado a 15 metros. A questão 21 é análogo, o problema 21 é análogo a este. O 22. Na figura ao lado está representado em referencial cartesiano da origem no ponto O, parte do gráfico de uma função de proporcionalidade inversa G. Sabe-se que o ponto P pertence ao gráfico da função G e tem coordenadas 5, 21. Qual das seguintes é a constante de proporcionalidade inversa? Então aqui para acharem a constante é muito fácil. Só têm que fazer. Têm que só multiplicar a coordenada x vezes a coordenada y de um ponto conhecido. Então e nós aqui conhecemos um ponto ou não? Conhecemos aqui o ponto P. O ponto P tem coordenadas que 5, 21. E nós temos que só multiplicar a primeira coordenada pela segunda. Então é 5 vezes 21, que vai dar 105. Dava aqui esta resposta. Aqui, a questão 23 é muito parecida com a anterior, mas querem que selecionemos a expressão algébrica da função G. Então, como nós temos aqui uma hipérbole, que é o gráfico da função inversa, da função de proporcionalidade inversa, vai ser a expressão do tipo g de x igual a k sobre x, em que k é a constante que queremos descobrir. Já agora, aqui o k tem que ser maior que 0. Ok, então k é a nossa constante. E nós já vimos que, se conhecermos as coordenadas de um ponto do gráfico, facilmente achamos a constante multiplicando a coordenada x pela coordenada y. 4,8 vezes 30. Então isto aqui ia dar 144. Que a opção de resposta é esta aqui. É aqui de x. 144 sobre x. A 24 diz: na figura ao lado está representada em referencial cartesiano da origem no ponto O, parte do gráfico de uma função quadrática f. Sabe-se que o ponto P pertence ao gráfico da função f e tem coordenadas 1, 18. Assinala com uma cruz a opção que apresenta a expressão algébrica da função f. Reparem, aqui para resolvermos esta, só tínhamos de estar atentos aqui à interpretação do enunciado. Não nos dizem que é uma função quadrática. Então a expressão algébrica de uma função quadrática é uma função que tem de estar ao quadrado. Por esse motivo, a única opção que se encaixa nisso é esta. 18x ao quadrado. Esta era parecida com a anterior. A 25 era parecida com a anterior. Agora o 26. Na figura ao lado está representada uma circunferência de centro O. Sabe-se que os pontos A, B, C e D pertencem à circunferência. Aqui estão eles. AC é um diâmetro da circunferência. A amplitude do ângulo AOD é 75 graus. Aqui temos o ângulo AOD. O arco AB tem de amplitude 74 graus. Sim. Depois, a 26.1 assinala com uma cruz a opção que apresenta a amplitude do arco AD. O que nos pedem então na 26.1 é a amplitude deste arco que estou a marcar a azul. Quero então descobrir isto. Aqui é direto, porque vocês veem que o ângulo ao centro correspondente ao arco pedido mede 75 graus. Então, obrigatoriamente, aqui o arco
é 75 graus, ou seja, o arco AD mede 75 graus. 26.2. Assinala com uma cruz a opção que apresenta a amplitude do ângulo ACB, que é este ângulo que estou neste momento aqui a marcar aqui a azul. O ângulo ACB. Então querem saber quanto é que mede este ângulo aqui. Reparem que este ângulo tem o vértice em cima da circunferência. Ele é então chamado um ângulo inscrito à circunferência. E há uma relação entre o ângulo inscrito à circunferência e o arco que lhe corresponde. Portanto, este arco aqui. Há uma relação entre o arco e o ângulo inscrito. A relação é que o ângulo inscrito é metade do arco que lhe é correspondente. Então podemos dizer que a amplitude do ângulo ACB vai ser metade do comprimento do arco AB, que é 74 a dividir por 2, isto dá 37 graus. Dava aqui esta opção de resposta. Temos agora também a 27, que diz: na figura ao lado está representada uma circunferência de centro O, os pontos A, B, C e D pertencem à circunferência, AC é um diâmetro, ABC é 56, o arco AD tem uma amplitude de 120. 27.1 assinala com uma cruz a opção que apresenta a amplitude do arco AB. Então a amplitude do arco AB é esta aqui. Recordem a relação que acabei de explicar entre a amplitude do arco AB e o ângulo inscrito que lhe é correspondente. Ou seja, há pouco disse que o ângulo inscrito era metade do arco AB, então neste caso quer dizer que o arco AB vai ter que ser o dobro do ângulo inscrito. Então isto vai dar 2 vezes 56, que vai dar 112. 27.2 assinala com uma cruz a opção que apresenta a amplitude do ângulo DOA. É este ângulo aqui que me estão a pedir. E portanto este é um ângulo ao centro. Reparem que o ângulo ao centro vai ser igual à medida do comprimento do arco que lhe é correspondente. Então se aqui é 120, o comprimento aqui também vai ser 120. Opção de resposta terceira. Bem, é tudo por hoje. Espero ter ajudado. Até um próximo vídeo.